Então, estamos ao vivo. Boa noite a todas, a todos, a todes. Essa é uma oficina do projeto Concertos para a Independência, um prêmio do edital do Retomada Cultural 2, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. É um prazer estar aqui. Estamos aqui com a nossa querida Cláudia Castelo Branco. Foi a nossa convidada do projeto, compositora, arranjadora, e aqui também com os diretores musicais e também arranjadores, intérpretes do projeto, os irmãos Caldi, Marcelo e Alexandre, e a nossa querida Diana, nossa tradutora de Libras, que vai acompanhar aqui esse bate-papo. O objetivo desse encontro é falar um pouco sobre o nosso projeto, a ideia do projeto, falar um pouco das composições. Este edital, ele foi um edital voltado para o tema do bicentenário da independência, que foi celebrado em setembro do ano passado, né? Só que por conta de uma série de questões do edital, de prazos, a gente acabou lançando este ano, mas não se temos uma efeméride importantíssima, né, que são 200 anos da independência do Brasil, mas ao mesmo tempo temos o tema da exaltação, né, da nossa identidade brasileira a partir da música, que é algo que realmente transcende aí qualquer efeméride. Então, o projeto se chama Concertos para a Independência e o objetivo é fazer um repertório de músicas de cunho mais popular que tragam a nossa identidade, né? Então, foram 10 músicas, dessas 10 músicas tivemos aí bossa nova, samba, valsa, quadrilha, ritmos característicos e que falam da construção da nossa identidade, que é algo que os artistas, os músicos, né, vimos construindo isso já. Eu acho que isso é anterior à Semana de Arte Moderna, né? Acho que a Semana de Arte Moderna de 22, que na verdade foi no ano do centenário da independência, trouxe muito essa questão: o que é ser brasileiro, o que significa, né? O que constitui a nossa brasilidade. E na Semana de Arte Moderna tivemos Villa-Lobos e, na sequência, né, todos os estudos de Mário de Andrade, de Joseph de Andrade, buscando compreender, né, esse ser brasileiro. E falar de brasilidade, falar de ser brasileiro, de ser brasileira, é certamente falar da nossa música. E de acho que de todos as vertentes da cultura, dos campos da cultura, a música certamente é a mais abrangente, a mais profunda e que fez com que nós nos tornemos reconhecidos mundialmente, né, através do samba, da bossa nova e de tantas outras coisas. Então, queria aqui conversar um pouco sobre o repertório, esse repertório que fizemos, e de um cancioneiro popular que foi traduzido, digamos assim, né, ressignificado assim, para uma linguagem de música de câmara, com o extraordinário quarteto de cordas da UF, que é um dos quartetos de cordas, quase 40 anos de existência, né? Uma das formações mais antigas em atuação até hoje, né? Esse material foi gravado em novembro do ano passado no Centro de Artes da UF, e a partir de segunda-feira nós vamos lançar aqui em nossas redes, nos canais do Centro de Artes, do Marcelo, do Alexandre, e também da Cláudia. E sem mais delongas, queria aqui passar a palavra para a Cláudia e perguntar para você um pouco como é que foi. Primeiro, uma curiosidade que eu tenho, Cláudia, que é uma coisa que eu, como diletante, como ouvinte de música, a gente tivemos muito assim esse samba exaltação. A gente viveu um período, o Brasil viveu um período ufanista, digamos assim, né, em que nós, né, enaltecíamos as belezas da nossa terra através das músicas, né?
Só que de um tempo para cá, isso, sei lá, nos últimos, desde Brasil mostra sua cara do Cazuza, comparado com Aquarela do Brasil, né? Nós tivemos assim, né, a música brasileira assim passou a ter ares um pouco mais críticos assim em relação ao país. Eu queria ver você como musicista, assim, como que você acompanha esse processo e como que isso te toca? Qual é a sua percepção em relação a isso? Boa noite. Boa noite. A gente tem aí uma contradição mesmo, né? Achei legal. Eu gosto bastante dessa outra perspectiva, né? De que Brasil é esse, né? Que a gente tanto fala, que é tão lindo e tão maravilhoso, e a gente está o tempo inteiro exaltando, né? Mas a partir da visão de quem ele é tão lindo assim, né? Então a gente vai para o outro lado, né? E bom, mas não é isso, né? Brasil mostra a sua cara. Eu lembrei da Fernanda Abreu no Rio 40 graus, né? E então a gente tem uma coisa muito mais, como você falou, mais crítica, né? Porque eu acho que é uma visão de um outro lugar, na verdade, né? Porque até, por exemplo, vou falar pelo Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, é aquela coisa linda, Copacabana, não sei o quê, mas assim, que Rio de Janeiro é esse, né? Que você pode usufruir dessa forma? Quem é que usufrui desse Rio de Janeiro tão maravilhoso? Na Lagoa, a Praia do Leblon, não sei o quê, né? E a gente começa a entender que então a gente vai mudando esse ponto de vista de quem é que está falando, né? Então eu acho que aí você inclui mais Brasis do que no que a gente só falava, né, um pouco mais antigo, né, dessa coisa mais ufanista, mais patriota, né, né, de querer só exaltar, né, a gente tem que falar de todas as partes, né, então eu acho mais interessante também, assim. Embora se deixar, eu também entro numa coisa muito romântica com o Brasil, porque eu sou apaixonada, embora eu saiba todo esse caleidoscópio, né, de contradições, mas eu tendo até a entrar num lugar até mais romantizado, até porque eu acho que da minha geração também, quem estudou música na academia, né, no caso eu fiz faculdade, UFRJ, não sei o quê, tem um pensamento bem conservador ainda, né? Então, isso acaba entrando, né? Então, assim, a gente tem que fazer um certo esforço para sair daquele lugar, porque tem outras, né? Outras coisas, né? Enfim, é isso. Maravilha. E queria que você falasse um pouco também sobre a música que você compôs, como você recebeu o convite, quais foram as inspirações. É a Dança da Despedida, a música inédita. Pois é, na verdade, assim, quando veio a proposta da composição, eu imaginei uma coisa assim imediatamente, que seria mais ou menos alguma coisa mais para um samba, alguma coisa assim. Pensei, tá, quando eu tiver um tempo eu vou sentar ali, vou compor, já vou escrever a melodia e tal. E o que aconteceu foi que eu sentei para tocar, assim, para experimentar alguma coisa, e veio uma proposta que tinha nada a ver com o que eu estava pensando, uma coisa mais rítmica, por isso eu pensei na coisa da dança. Era muito rítmica e a melodia era muito espaçada, assim, não era uma coisa tão melódica e tal. Aí eu fiquei, ai, caramba, o que eu fui inventar? Mas aí eu não estava conseguindo sair daquilo ali, então eu falei, não, vou respeitar a intuição que baixou aqui. Aí fui fazendo, né? Fui indo, fui continuando. E fui. Aí sim, aí tem uma hora que ela vai para uma parte mais melódica e tal. Enfim, assim, eu misturei um pouco as duas coisas, o lado da intuição que vem e quis deixar fluir. E depois eu dei uma controlada, assim, não, agora eu acho que eu quero um pouco mais, né, uma parte mais, enfim, mais harmônica e tal, mas ela acabou sendo muito diferente do que eu esperava mesmo, assim. E a dança da despedida mais no sentido que a gente estava falando da independência, né, e eu fiquei muito pensando nisso, assim, num significado, né, para essa independência, tipo, como que a gente, como que eu, na verdade, né, é pessoal, né, como é que eu via isso e, na verdade, eu pensei, bom, uma despedida, né,
uma pequena despedida, digamos assim, né? Porque a gente, né, continuou extremamente vinculado, né? Mas foi um passo, né? Poderia até ser isso, um passo para a despedida, o nome. Mas foi mais ou menos assim que eu fui caminhando. E claro, né? Eu queria tentar colocar alguns elementos da cultura brasileira, assim, falando por alto, né? Mas assim, acaba vindo naturalmente, né? Porque eu já toco, já está no dedo, então assim, acaba vindo uma coisa mais rítmica, então assim, e até veio um pouco dessa coisa mineira, da música mineira, às vezes foi vindo, assim, porque é o que a gente vai ouvindo, é o que a gente toca, né? E tá em mim, né? A coisa da música brasileira mesmo, desses elementos. Então foi bem natural, na verdade, assim. Mais para o natural e intuitivo do que para o pensado. E você já foi fazendo a música meio que arranjando também, né? Já Pois pensando. eu ia fazer, não, a minha proposta era, vou fazer a melodia, a cifra, tal, mas ela foi vindo de um jeito que a melodia era no baixo, eu não sabia muito bem que acorde é que eu estava fazendo, ainda ia ter que pesquisar aquilo, e aí eu ia ouvindo outras vozes ao mesmo tempo, e aí como eu já sabia que era para quarteto, talvez se eu não soubesse, né, mas eu só sabia. Aí eu não conseguia evitar e vinha uma coisa assim de um violino, vinha um outro, aí tá vindo, aí eu falei, vou começar a fazer o arranjo. Normalmente, né, a gente faz assim, a primeira melodia, depois vai arranjando, mas eu não sei. Talvez eu acho que assim, é isso. Você não podia ter me falado que era para quarteto. Foi Facilitou o falar, trabalho. Facilitou o trabalho dos arranjadores, né? pois é. Aí acabou sendo assim, entendeu? Ela veio já meio polifônica. Ela já veio numa versão mais polifônica, digamos assim, né? E você já conhecia, você já tinha tocado com quarteto de cordas? Foi a primeira Com vez? esse quarteto, não. Eu não conhecia, adorei. Eu tinha tocado com outro quarteto. Uhum, maravilha. E queria chamar agora, então, aqui os irmãos Caldi, começando aqui pelo Marcelo, perguntar, Marcelo, um pouco sobre o repertório, né? A gente trocou uma primeira ideia de um repertório, depois a gente mudou bastante. Queria que você falasse um pouco nesse todo, por que que você escolheu essas músicas. Legal, boa noite para todos, boa noite para o pessoal aí que está nos assistindo no YouTube, boa noite para vocês aqui, meus colegas. Eu acho que a nossa seleção foi uma seleção também muito, muito natural, assim, sobre o que a gente conhecia que falava de Brasil mesmo, né? Então você estava citando agora aí o samba exaltação, né? A gente incluiu no repertório dois sambas exaltações que fecham esse nosso ciclo de gravações, né, que é o Aquarela do Brasil com o Canta Brasil. A gente teve a oportunidade de compor também, né? A Cláudia Castelo Branco, que foi a nossa arranjadora e artista convidada, compositora e artista convidada, ela compôs uma música especialmente para esse projeto. O Alexandre compôs uma música especialmente para esse projeto também, que é o Brasil de Antônio e Júlia. Eu também aproveitei uma música que eu já tinha, eu só tinha feito a melodia dela, mas aí eu aproveitei para fazer logo um arranjo mais elaborado para o quarteto de cordas, né? Que é o Junho é Mês de Festa, que é justamente falando Eu que sou sanfoneiro, eu pensei logo nas festas juninas, né? Que são uma tradição muito importante da nossa cultura brasileira. E aí a gente escolheu músicas como Manhã de Carnaval, que é uma bossa nova, mas que fala de uma outra expressão tão importante da nossa cultura, que é o carnaval, que é internacionalmente reconhecido, né? Tem pessoas que vêm para o Brasil, especialmente nesse período do carnaval, aproveitar o verão, aproveitar a festa, aproveitar o que o Brasil tem a oferecer no sentido da música, né? Das escolas de samba, dos desfiles. Então a gente tentou trazer, são só algumas das músicas que eu estou citando aqui, mas tentando trazer também, como você disse lá no início, a riqueza da nossa diversidade de estilos, né? O machixe, a quadrilha, o choro, a bossa nova, a música da Cláudia que lembra uma coisa mais mineira, e tudo isso traduzido
da nossa herança popular para um ambiente de música de câmara, né? Que a música de câmara ela tem, digamos assim, áreas mais elaborados, né? Quando a gente pensa num quarteto de cordas, a gente já pensa assim numa obra de Mozart, de Beethoven, de Bartók, de Brahms, né, de Villa-Lobos. Então, a gente poder colocar a nossa música popular, que é tão elaborada, né, que pelo menos hoje, já no século XXI, a gente tem uma música popular muito equiparada ao que a gente chama dessa música que seria mais elitista, entre aspas, que é a música de concerto, mas a nossa música popular ela tem uma riqueza e uma profundidade tão grande quanto a música europeia, quanto o jazz americano, quanto outras expressões populares. E acho que colocar ela nesse lugar é muito bem-vindo, pensando que estamos aí comemorando 200 anos de independência, que o nosso Brasil, na verdade, são tantos Brasis num único, né, que a gente é influenciado pela África, pela população nativa que aqui existia, pela Europa, pelas diversas culturas que aqui chegaram. Então, eu penso que essas 10 músicas que a gente selecionou, elas representam um pouquinho dessa história, que é a nossa história. Maravilha. E Alexandre também fez O Brasil de Antônio e Júlia, é uma música que traz assim uma esperança pra gente de tempos melhores, né, Alex? Exatamente. Quando é a música que é o primeiro vídeo que vai ser lançado, né, do projeto, porque quando eu soube que ia ter que compor alguma coisa, né, eu pensei logo numa coisa esperançosa, até pelo momento político que a gente vivia, né? A gente estava no final desse último governo agora, perto da eleição, né? E acho que a gente precisava de esperança, né? E aí, como o meu irmão e Marcelo vai ser papai agora em março, a Júlia vai nascer, e eu estou com um filho pequeno também, de 3 anos, o Antônio, e aí eu pensei logo nisso, né? Nas crianças, né? Num país melhor, assim, mais inspirador, mais alegre, mais feliz, mais leve, né? Então, aí eu comecei a compor essa música e eu fui compondo direto para a formação. Eu já pensei logo no saxofone, o tenor, né? o acordeon e as cordas. Eu fui compondo direto para a formação. Eu não fiz uma melodia separada, o arranjo veio junto, assim. E a ideia era essa, que fosse uma coisa realmente feliz, né? Feliz, leve, que tivesse uma aura assim de fantasia, né? de alegria, de esperança. Eu acho que isso foi alcançado, acredito, porque é uma música que começa assim, tem 2 partes, né? E mesmo a segunda parte, que supostamente ela começa um pouco mais densa, assim, mas ela acaba caminhando novamente para uma leveza, uma alegria, assim, termina num acorde maiorzão, bonito, assim, e retorna para a parte A, né? Então, essa foi a inspiração e fiquei bastante feliz com o resultado. Maravilha. E vou falar aqui um pouquinho do repertório, gente. Temos Gaúcho Corta-Jaca, de Chiquinha Gonzaga, Marcelinho que fez o arranjo. Queria que você falasse um pouco, Marcelo. Legal. A gente pensou, só fazendo mais um panorama, né? A gente tem compositores de todas as épocas, né? Compositores novos, como somos nós aqui, contemporâneos, que estamos aqui vivos e podendo escrever e gravar e participar. Mas a gente também escolheu compositores lá do final do século XIX, que é o caso da Chiquinha Gonzaga, que é uma maestrina de uma extrema importância. Eu ouso até comparar ela aqui com a Cláudia, porque assim, ela era uma pianista, ela era uma excelente compositora, muito respeitada
na sua época. E apesar de ser uma época, né, você imagina, se a gente hoje ainda lida com questões, né, de machismo, de, né, questões em relação ao tema da mulher, da mulher ter ainda ela ainda precisar lutar para conquistar o seu espaço, né? Imagina isso há mais de 100 anos atrás, né? A Chiquinha Gonzaga foi realmente uma precursora, uma feminista raiz, assim, né? Que foi a primeira mulher a reger uma orquestra. Ela compunha para teatro de revista. Ela é autora simplesmente da primeira marchinha de carnaval que se tem notícia, que é a música O Abre Alas, né? Então, assim, ela é uma precursora em inúmeras, de uma grande importância e em inúmeros setores de importância na música, como, por exemplo, a Sociedade de Direitos Autorais, também, se não me engano, ela é uma das fundadoras. Então, ela era uma batalhadora, assim, na música, na composição, nos direitos, na questão da mulher, no seu tempo. Então, a gente trouxe o Corta-Jaca, que é uma das suas músicas mais conhecidas. A gente tem, assim como expressão da Chiquinha, o Abre Alas, que eu já falei, a Lua Branca, que é uma música linda da opereta, que é o Forró-Bodó, e o Corta-Jaca, que eu acho que são as 3 músicas mais conhecidas. Tem o Atraente também, que é um choro lindo, maravilhoso, mas a gente acabou escolhendo o Corta-Jaca, e aí eu fiz uma versão desse Corta-Jaca só para o quarteto de cordas da UF, que foi brilhantemente executado, o arranjo ali pelo Tomás, pelo Bira, pela Glenda e pela Clara, que é o quarteto da UF, né, que já existe, como o Fernando disse, há mais de 40 anos, e claro, em diversas formações. Hoje o grupo é um grupo muito jovem, mas é muito legal a gente saber que dentro de uma universidade existe, né, um quarteto de cordas e que está ali disponível e gravando e tocando e fazendo projetos e coisas novas. E aí a Chiquinha Gonzaga entrou nesse nosso repertório aí também. E acredito, né, Cláudia, que a Chiquinha deve ser uma referência importante, não só por ser mulher, mas também por ser pianista. E queria te perguntar quais outras referências do universo feminino, da composição ou da interpretação que fizeram a sua cabeça. A Chiquinha é o primeiro, né? Assim, digamos, né? Como o Marcelo falou, uma precursora, assim, lutou muito, imagina naquela época. Eu até tenho umas referências mais atuais, mesmo, assim, de mulheres que são instrumentistas ou pianistas, cantoras. Por exemplo, a Adélia Fischer, que foi até minha professora também, que é super pianista e também tem um trabalho de piano e voz, e é compositora, e é arranjadora, e trabalha também com teatro, que é uma coisa que eu adoro trabalhar também. Então, claro, sempre vem o nome dela quando alguém me pergunta assim de referência, né? Mas, claro, e eu tenho outras... Eu fiz um espetáculo sobre a Narcisa, que é escritora, e ela foi também uma precursora, assim, nessa coisa da literatura. Então, eu acho que... E poetisa, né? Então, assim, eu lembro que foi muito marcante para mim trabalhar com a história dela, porque eu fiz uma peça que era uma biografia dela. E eu acho que toda mulher que trabalha nessa área artística e que teve que vencer muitas barreiras mesmo, assim, sabe? São, assim, de muita inspiração, porque aparentemente a gente está num momento assim mais fácil, digamos assim, que a gente consegue se colocar, tem uma representatividade bem maior agora, mas ainda estamos longe, assim, né, de um equilíbrio aí, a gente está bem longe, né? Então, eu lembro de quando eu estava na faculdade, de ser uma coisa muito... a Adélia Fischer vai fazer um show. E eu me lembro, assim, das mulheres, isso era muito claro, e eu acho que isso ainda acontece. O fato de eu morar no Rio de Janeiro, às vezes, me tira um pouco da noção de um Brasil.
assim, porque a gente aqui vive numa certa bolha, né, de artistas e tal, então a gente tem uma ideia de que a gente está avançando. Mas quando a gente vai mais para o interior, quando a gente vai para... A gente acaba descobrindo que não é bem assim, né? E quando eu fiz a faculdade, fiz a FRJ, há 20 anos atrás, você podia ver que a massa de meninas era pianista clássica. Aí você tinha, no curso de composição, você não tinha nenhuma mulher, eram homens. E eu tinha muita curiosidade e muita vontade de fazer composição. E aí foi quando eu conheci a Bianca Gismonti, minha amiga, que ela entrou 2 anos depois de mim, e aí ela tentava fazer a transferência, ela entrou para piano, ela tentava fazer transferência para composição, não tinha vaga, ela não conseguia, ela ia no departamento pedir não sei o que, não conseguia, eu acho que ela nunca conseguiu, ela continuou no curso de piano, tinha uma barreira mesmo ali para a gente entrar, era como se fosse assim, mulheres tocam piano, homens pensam, mulheres executam partituras, você não vai compor, você vai fazer o que eu quero que você faça. Então, é uma mensagem subliminar, assim, ninguém nunca falou isso abertamente, mas assim, ficava muito claro. E aí, o piano popular, imagina, eram pianistas clássicas, né? Você não tinha mulher tocando piano popular. Na época que eu estudei, tinha, assim, a Adélia, né, que era essa inspiração para mim, tinham poucas mulheres. Então, quando eu comecei a tocar com a Bianca, que a gente fazia festival de jazz, a gente era as únicas mulheres instrumentistas do festival. Era todo homens, e tinha gente. A gente achava aquilo super esquisito, mas a gente ainda não tinha uma coisa formada, assim, uma ideia formada assim, o que está acontecendo aqui. Hoje em dia a gente já tem uma ideia muito mais clara, né, dessas violências, mas na época eu ainda era muito... um pouco alienada mesmo, assim, do estudo de música, né? Vamos estudar música, assim, a gente não tinha uma ideia muito de contexto social, do que estava acontecendo, né? Mas a gente percebia claramente que alguma coisa ali estava um pouco fora, né, E aí eu entendo, por exemplo, até hoje eu vejo a dificuldade que é tocar na noite para uma mulher, né? Principalmente uma mulher que é mãe, que tem uma criança pequena, que amamenta, não sei o que, realmente... Por mais que a gente tenha espaço, que todo mundo possa falar, olha, tá aí, eu te convido, mas eu vou, desculpa, mas eu não tenho nem como ir, porque eu tenho que estar em casa, porque eu tenho que botar a criança para dormir, porque por fato de eu ser mulher é muito perigoso eu andar pela rua sozinha, eu tenho medo. Então, assim, a gente ainda tem muitas dificuldades, embora pareça que a gente tem mais espaço, e tem, claro, mas a gente tem que entender que essa dificuldade não é, né, ela é uma dificuldade, né, estrutural, e aí ela vai se refletir na parte musical e tudo mais, mas assim, é estrutural, a gente pode abrir espaço na música, mas anterior à música tem essa parte da violência, da maternidade, de todo um contexto mesmo, assim, que fica muito difícil. Mas embora eu fale, mas eu tenho esperança também, assim, eu acho que é mais nesse Brasil de Antônio e Júlia, né? É isso? Isso. E eu tenho 2 meninas, né? Então eu penso muito no que eu posso fazer para elas, de caminhos que eu posso abrir para elas, que exemplo eu posso ser para elas, assim, minha mãe estava ali no palco, minha mãe fazia isso ou aquilo outro. Então, assim, eu vou mais nesse lugar de também talvez poder ser inspiração para outras pequenas mulheres em formação, né? Que elas possam, acho que é por aí, né? Não sei se eu respondi, você perguntou outra coisa. Não, enfim, mas eram suas... E que curioso, assim, né? Eu penso que inspirador, né? Porque a Chiquinha Gonzaga não é você fala assim, houve uma compositora, né, no início do choro, que se chamava Chiquinha Gonzaga, que fez, ela assim, ela é tipo pilar, né? Ela assim, ela é base, referência, assim, né? ela é uma base. referência, assim, de se falar em história do choro, ela tá entre os nomes mais importantes e de uma coisa muito vasta, né? Assim, ela já naquela época era compositora e intérprete, né? Também abolicionista, né? Convém lembrar também. E consta também que ela, nos concertos dela, ela vendia os ingressos, né? Ela botava uma luvinha na mão, ia na bilheteria, as pessoas não viam, né? Mas ela mesmo vendia. Pois é, ela varria o palco e ela tocava. Então, assim,
Você sabe que eu lembrei agora, você tinha perguntado por exemplo, uma referência de mulher compositora, a Rosa Passos, e ela não trabalha muito hoje em dia assim cantando as músicas dela, mas ela tem um disco maravilhoso que eu ouvia e pensava, nossa, que coisa maravilhosa, e depois ela foi mais para a bossa nova e mais para um lugar de intérprete, mas não sei se para quem quiser ouvir esse disco, que acho que é o primeiro disco dela, agora não me lembro o nome, e dá para achar esse disco, e é incrível, porque é isso, é a mulher que compõe e canta, né, e essa mistura entre uma coisa e a outra, assim, entre a intérprete e a compositora. Lembrei agora, daqui a pouco eu vou começar a lembrar e vou Tá falando. Legal. Então, outro, gostaria muito que você falasse, Alexandre, essa manhã de carnaval, que música belíssima, e como que o arranjo ficou, nossa, esse arranjo ficou campeão, assim, muito especial, assim, é uma música. Depois eu fiquei pirando aqui, buscando as versões da Manhã de Carnaval, né? A versão da Nara Leão, também maravilhosa, nossa, e uma versão do Baden Powell, que ele toca na Alemanha. E que música profunda, né? Assim, para uma manhã de carnaval, né? Traz quanta profundidade. É uma bossa. Essa música, ela tá dentro do Real Book, né, que é uma espécie da bíblia dos temas de jazz, né, do mundo, né, que os jazzistas do mundo inteiro têm esse livro, uma cópia desse livro em PDF, para ali acessar os principais temas de jazz, né, para tocar nas jam sessions, né, mundo afora, e Manhã de Carnaval tá lá. E é uma música do Luiz Bonfá, né, que era um violonista, né, e é considerada uma das primeiras bossas novas, né, e o arranjo, o tema é tão lindo, né? Assim, a melodia ela é tão simples, é tão inspirada, que eu sequer me meti muito a variar sobre ela, sobre a melodia, né? Eu achei mais interessante valorizar o acompanhamento, né? E deixar a melodia falar por si, né? Porque não tem muito mais o que fazer, né? Eu acho. Então eu gravei de flauta, né? Essa música junto com o quarteto e apesar de ser uma bossa nova originalmente, ela em alguns momentos eu me remeto à rítmica da bossa nova, mas tem mais uma cara assim de uma grande balada contemplativa, vamos dizer assim, né? E é isso. Ela tem uma característica interessante assim também, que é um tema que se repete muito e tem uma codazinha, um finalzinho diferente. Enfim, sobre o arranjo é isso que eu tenho para dizer. Eu ainda fiz um pequeno intermezzo de cordas no meio para dar uma valorizada assim no tema. E eu acho que é uma música muito, muito... Ao mesmo tempo que ela não é completamente óbvia, como um Garota de Ipanema seria, vamos dizer assim, né? Que é a música mais conhecida do Brasil no mundo, né? Mas ela é um marco importante dentro da popularização da bossa nova mundo afora. Ela marca o início da popularização, né? Ela vem um pouquinho antes ali. Né? Exatamente. Exatamente. Alexandre, e você também fez o arranjo de Brasileirinho. Quem não conhece Brasileirinho, de Valdir Azevedo? Manhã de Carnaval, talvez muitos possam ouvir pela primeira vez. Será? É possível. Sabe o que eu ia falar? A primeira vez que eu ouvi o Manhã de Carnaval foi... Quer dizer, eu já tinha ouvido algumas vezes aqui, mas quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiz um intercâmbio lá para estudar composição. Tá, eu tinha uma aula de jazz piano. E aí chamava a partitura do Real Book tá Black Orpheus, né? E era assim, e aí eu, cara, não conheço a música. E aí a gente começou a tocar, e falei, não, essa é aquela música e tal, amanhã. Mas foi lá que eu fui estudar, que eu fui aprender. Tá vendo? Né? Por causa disso.
Exatamente, exatamente. Caramba. Mas o Brasileirinho, dizem que até hoje é o tema instrumental a música instrumental mais vendida, né? Mais escutada e vendida e popularizada brasileira, né? No mundo. Quando saiu o compacto do meu Brasileirinho, parece que vendeu milhares e milhares de cópias. Tipo, foi um sucesso, como um sucesso de um cantor popular, né? E é um tema do Valdir Azevedo, né? Um cavaquinista. E o que tem nessa música que fez pergunta fácil, né? O que tem nessa música que fez tanto sucesso, assim? Por que ela o que ela tem de diferente, assim, que mexeu tanto, assim? Olha, primeiro assim, ela é um choro um tanto sambado, né? E melodicamente ela tem uma espécie de um ostinato, né? Uma repetição. O que é o ostinato? É uma repetição rítmica, que uma pequena variação. E que ritmicamente se desloca, né? No tempo, né? A cada 3 notas é que você tem a repetição. E é isso. Isso aí. Então, agora, assim, a razão do sucesso de uma música é sempre um mistério, né? Na verdade, eu tô especulando, né? Assim, mas eu acho que juntou essa coisa de ser um choro bem sambado, né? Bem dançante, animado, na forma como foi gravada, né? Pelo Valdir Azevedo, e com essas características melódicas, assim, muito, muito feliz também. No modo, tem uma segunda parte em modo menor, mas uma música no modo maior, assim, muito, muito para cima, muito feliz, né? E é isso. Tem aquela parte do virtuosismo também, também, né? muito virtuoso. Houve um tempo que isso era muito valorizado, né? O virtuosismo da música, né? Aquela coisa muito acelerada, né? Então, eu achei que tem a coisa do título também, né? Brasileirinho, né? Assim, o título já é uma aposta, né? Assim, o cara, o nome dessa música é Brasileirinho, o cara tá carimbando, né? Assim, né? É o Brasil, né? O brasileirinho ali, o Brasil, né? Uma pílula de Brasil, eu diria, né? Então, acho que isso o cara, para dar esse nome, ele tem que estar confiante, eu acho, assim, né? Dar um nome desse para música, né? Pô, chamar minha música de Brasileirinho naquela época, né? Então, sei lá, isso pode ter tido também uma influência, assim, pelo menos no sentido de despertar a curiosidade das pessoas, acredito, né? E é isso. Ele compôs no cavaco, né? Naturalmente, né? Sim, porque parece que no cavaco é muito anatômico, né? Para se tocar assim, a música, esses arpejos, né? Esses arpejos que formam a melodia principal da primeira parte, né? Parece que é bem anatômico, assim, muito mais do que para os outros instrumentos, de sopro, principalmente. Então, eu acho que a razão do virtuosismo também vem daí, né? Você conseguir tocar em velocidade pela facilidade anatômica, né? E é uma música que fez e faz tanto sucesso, mas é pouco celebrada nas rodas de choro, né? Eu acho, assim, tem músicas que é como você cantar sem compromisso na roda de samba. Você só dança com ele, diz que já foi feito tanto, que tem umas épocas que as pessoas, assim, dão um tempo, sabe? Tem essa sensação. Então, o Brasileirinho é isso. Eu sinto também que nas rodas de choro tem tanta... É uma música que já foi tocada demais, muito. Mas sempre tem alguém que pede, né, na plateia. Se a roda... Eu acho que é uma questão dos músicos, né? Porque eu acho que é mais dos músicos. Os músicos, assim, todo mundo estuda Brasileirinho, né? Em algum momento, né? Todo músico estuda Brasileirinho, aprende a tocar. Mas o repertório do choro é tão vasto, tem sempre tanta coisa, as pessoas são... E os chorões são, por natureza, pesquisadores, né? Eles gostam de buscar coisas antigas que foram pouco tocadas, aquela música desconhecida, e o repertório novo que está sendo composto também e tal.
Então, o brasileiro, por ser tão famoso, muitas vezes é deixado de lado. Agora, se você for fazer isso numa festa privada, for uma roda show numa festa privada, você pode ter certeza que o convidado alguma hora vai pedir, toca brasileirinho, e aí vai ter que tocar. Mesmo que a contragosto. Exatamente. Exatamente. Bom, aí falamos aqui de Luiz Bonfá, aliás, falando de Mãe de Carnaval, que também tem uma letra belíssima do Antônio Maria, né? Um grande poeta, um grande compositor pernambucano, fez aí a sua marca também na nossa música. Falamos de Chiquinha Gonzaga, de Valdir Azevedo. Claro que não poderíamos deixar de falar de Villa Lobos, né? Que também foi celebrado nesse projeto. É tão difícil, eu fico imaginando como foi uma tarefa árdua para vocês, né? Assim, resumir o Brasil em 10 músicas, né? Sempre vai ser uma amostra, um olhar, né? Um piscar de olhos, assim, do que a profundidade, né? dessa busca de ser brasileiro. Agora, Villa Lobos, com suas baquianas, né? Certamente marcou muito a nossa alma, e mesmo sendo uma composição mais clássica, erudita, essa melodia se tornou muito popular, né, Marcelo? E você, no seu arranjo, quis fazer uma coisa mais popular, né? Queria que você falasse um pouco aí pra gente. O Villa Lobos é considerado o nosso compositor de música de concerto mais importante, mais conhecido, mais tocado no Brasil e fora do Brasil, né? Mais celebrado. E aí ele tem esse ciclo das baquianas brasileiras, que são, eu acho que a mais conhecida é a baquiana número 5, né? Que é aquela que originalmente a baquiana número 5 ela é feita para 8 violoncelos e voz. Mas a gente acabou escolhendo a baquiana número 4, porque eu tenho uma predileção por essa música. Originalmente ela foi composta para piano, e depois ela ganhou uma versão para orquestra, do próprio Villa Lobos, né? E ela tem uma melodia tão dolente, tão triste, e eu fiquei pensando, poxa, a gente tinha que também fazer uma coisa que fosse o contrário do que a gente pensou nesse projeto, porque a gente sempre pensou em trazer as melodias populares para esse ambiente dessa música de câmara, mais elaborada, com arranjos, com contrapontos, o violoncelo solando aqui e tal. E aí, no Villa Lobos, a gente pensou assim, vamos trazer o Villa Lobos, que era essencialmente um defensor de um Brasil idealizado por ele, claro, né? E um modernista, né? Ele estava lá na semana de 22, né? Ele estava lá apresentando, se não me engano, ele compôs a Floresta Amazônica para a semana de 22, né? E aí ele tem esse ciclo, que são as baquianas brasileiras. São 12 baquianas. São 9, Marcelo, são 9. São 9, né? Eu viajei. 9, não, acho que 12 são os choros, né? São 9 baquianas, é isso mesmo. E a baquiana número 4, ela tem são 4 movimentos. A gente escolheu. Acho que a Cláudia até toca o 4º movimento, né, Cláudia? Eu toco todos, mas é porque a gente tem um arranjo que o Egberto escreveu para 2 pianos. Ai, que beleza. Que ele tocava com a Bianca, para eles, porque teve uma época que aí a gente roubou esse arranjo e a gente toca. No seu duo, é maravilhoso. Eu me lembro de ouvir vocês tocando. E aí a gente escolheu o primeiro movimento, que na verdade ele é todo muito lento. Ele tem uma melodia mais triste e lenta. E aí eu resolvi fazer desse movimento, a minha ousadia, olha só, foi de modificar totalmente o arranjo do Villa Lobos. Então eu aproveitei toda a harmonia, que eu acho genial, assim, a essência da harmonia, e fiz com que aquela melodia soasse como uma marcha-rancho. Uma marcha-rancho. Então, tem outros contrapontos, tem outros elementos que não estão no arranjo original do Villa Lobos, e isso deu até uma graça para a música, no sentido dela não ficar tão triste. Né? Mas você acha que ela não ficou triste na versão? Não, eu acho que ela tem na sua essência uma, não sei se é nem uma tristeza, mas ela é mais dolente, assim. E eu acho que com a coisa de ficar mais animadinha, de ganhar um ritmo,
ela vai para um outro lugar, né? Eu acho que eu deixo isso para cada um achar por si só quando escutar a nossa versão, né? E então esse foi o trabalho, foi de trazer o Villa-Lobos do ambiente de concerto para o ambiente popular, né? Então acho que também era uma das Ele adorava, né? que podia O fazer. ambiente popular que ele adorava. Que ele adorava, porque exatamente. o propósito das baquianas eram trazer elementos ali da música de bar, né? Com motivos folclóricos populares. Acho que a intenção do Villa-Lobos era fazer algo mais popular. Não só nessa série, como na série dos choros também, ele faz... o Villa-Lobos era um chorão, né? Ele frequentava rodas de choro, ele frequentava ambientes de música popular. Mas ele sempre trazia para dentro de um ambiente da música de concerto, porque ele estudou violoncelo, estudou piano, estudou composição, estudou o violão também, ele tem prelúdios para violão, ele tem peças que são peças importantíssimas, obras para piano, concertos, né, para esses instrumentos e outros instrumentos. Então, assim, é muito interessante a gente observar que o compositor brasileiro, já desde a época do Villa-Lobos, mesmo o compositor de concerto, ele está sempre se referindo aos temas populares, né? E isso eu acho mágico, porque essa mistura tem a cara de Brasil, né? Tem a cara do Brasil, você fazer essa mistura. E é uma coisa que os compositores alemães mais antigos, né? Se você pensar num Bach, se você pensar num Beethoven, ou nos austríacos, como o Mozart, ou o Haydn, eles também aproveitavam os temas populares para as suas cantatas, para as suas óperas, para as suas sinfonias, né? Então, isso é uma coisa que não é uma novidade e que eu acho que o barato é essa mistura. Maravilha. E você, como sanfoneiro, você seria linchado, né, do mundo da sanfona se você não trouxesse Luiz Gonzaga para esse repertório também. É verdade. Falando em sanfoneiro, Fernando, olha só, tem 3 sanfoneiros aqui, ó, o Alencar, o Daniel Castilhos, que é lá do Sul, que é lá do Rio Grande do Sul, meu grande amigo, lá do Quinteto Pés, o Rafael Meninão, que é carioca, mas tem raízes nordestinas, e tem mais uma galerinha aí assistindo a gente, então mandar um abraço para os meus amigos sanfoneiros. E não podia faltar Luiz Gonzaga, né, que é o primeiro ícone pop, a gente pode falar assim, né, da música brasileira. É muito interessante o fenômeno que o Luiz Gonzaga foi, né, para a música brasileira. Desde os anos 40, que foi quando ele começou a gravar nas rádios, o Luiz Gonzaga foi alçado a um sucesso com o seu carisma e com a sua importância, não só como instrumentista sanfoneiro, como cantor, como compositor, como um cara que trouxe à tona para o Brasil, para um Brasil... Aí, um abraço aí para o Daniel. Ele trouxe à tona para um Brasil ainda tão distante e de dimensões continentais. Quem estava nos anos 40 aqui no Rio de Janeiro não fazia ideia do que estava acontecendo na Amazônia, ou no Rio Grande do Sul, ou no Rio Grande do Norte, ou em Pernambuco, ou na Bahia, né? Então, a gente era um Brasil ainda mais dividido, né? E o rádio foi o responsável por essa comunicação. Então, Luiz Gonzaga gravou muito nesse período dos anos 40 e foi alçado ao sucesso cantando a música da terra dele, né? Dos interiores, do sertão, especialmente de Pernambuco, Nordeste, falando com seus parceiros, que era Humberto Teixeira, que era cearense, com vários deles, né? E a gente escolheu para o nosso repertório aqui, voltando à Vaca Fria, a gente escolheu uma música que é o Noites Brasileiras, que também fala das noites de São João. A letra eu acho muito linda, apesar dela não ter sido cantada, né? Ter sido, mas também é daquelas músicas assim que todo mundo conhece, né? Que assim, todo mundo conhece e pede numa festa junina, né? Que fala: ai, que saudades que eu sinto das noites de São João, das noites tão brasileiras, das fogueiras sob o luar do sertão. E é muito interessante que o Luiz Gonzaga, ele também é meio como a Chiquinha Gonzaga, assim, um cara que ele é importante sob vários aspectos, né? E um dos aspectos que
que tem a ver com isso, é que a festa junina, as comemorações de São João, durante uma certa época no Brasil, tinham praticamente morrido, sido esquecidas, né? E ele foi um cara que trouxe de volta essa alegria dessa comemoração da festa da colheita, da celebração aos santos populares, né? Então, o mês de junho voltou a ser um mês de muita comemoração, especialmente nos interiores, mas a gente também na cidade grande adora uma festa junina, adora celebrar, dançar e comer quentão e milho verde. Então, as noites brasileiras representam um pouco isso. Então é isso, né? Acho que a gente acabou citando todas as músicas, falando... Não, faltou a valsinha. Faltou a valsinha. Sim, a valsinha. Falar dela, hein? Da valsinha. Que, e claro, também não podia falamos faltar... também da Aquarela do Brasil e nem do Canto Brasil. Mas aí o nosso tempo está se esgotando, gente. Eu falei um pouquinho no início ali delas, né? Do Samba Exaltação. A gente deu uma citadinha, mas acho que valia falar da valsinha. Vou falar rapidinho. A valsinha é uma música interessante, né? Porque era legal ter alguma valsa, né? E a primeira que me veio à cabeça logo foi a Rosa do Pixinguinha, porque assim, tem aquela melodia maravilhosa, aquela construção incrível. Mas eu queria fugir um pouco daquelas músicas, essas que a gente pensa de primeira, assim. Já tinha algumas dessas, como Aquarela do Brasil, como Brasileirinho. E a valsinha, ela é interessante porque o nome dela, antes de ser valsinha, ia ser valsa hippie, né? E ela foi composta numa época de muita repressão no Brasil. A ditadura estava barra pesada aqui, né? Então, ela foi composta nessa época, se não me engano, nos anos 70, pelo Vinícius e o Chico. E tem uma parceria do Vinícius com o Chico, que o Vinícius é o melodista e o Chico é o letrista. E tem até um episódio interessante que até se acha na internet uma troca de cartas incrível deles discutindo sobre a letra e tal. Então, pela importância, acho que política nesse momento, que a valsinha acabou entrando nesse repertório, e eu acabei, dentro do arranjo, fazendo algumas citações da Rosa do Pixinguinha, bem sutis, assim, para homenagear essa valsa também que é tão linda, né? Tão emblemática, assim, dentro da nossa música. Maravilha, gente. Acho que deu aí para quem está assistindo o gostinho desse som. Eu realmente eu como produtor, né, assim, tenho a minha ânsia excessivamente prática de ver as coisas, de resolver e o meu processo, assim, eu só vou apreciar coisas assim, tipo, agora que eu consegui subir, as músicas já estão todas programadas para serem lançadas no YouTube a partir de semana que vem, tanto no canal do Alexandre Caldi, do Marcelo Caldi, da Cláudia e do Centro de Artes da UF. E observando assim o todo, ficou um material belíssimo, assim, ficou uma coisa muito refinada por um lado, assim, muito elaborada, né, musicalmente, mas ao mesmo tempo muito palatável, assim, muito assimilável à escolha de todas as músicas, né, a seleção. Acho que ficou um retrato, assim, de Brasil muito interessante, assim, com coisas óbvias, né, como você falou, do Brasileirinho, né, do Canta Brasil, da Aquarela do Brasil, mas com coisas nem tão óbvias, né, como a valsinha, Manhã de Carnaval, e também destacando as composições novas, né? Temos 3 novas composições, uma da Cláudia, que é a Dança da Despedida, uma do Marcelo, que é Junho é Mês de Festa, e a outra do Alexandre, que é O Brasil de Antônio e Júlia, que é a música que estreia a série a partir de segunda-feira nos nossos canais. Então, agradecemos a todos pela presença. Muito obrigado. Obrigado, Cláudia, Marcelo, Alexandre. Obrigado, Diana, nossa grande intérprete de Libras. Nosso projeto também vai ter um programa didático impresso em braille. A gente vai distribuir também para o Instituto Benjamin Constant. Temos, assim, essa questão da
a acessibilidade tem cada vez mais deixado de ser algo, um adendo, né, um apêndice, para se tornar algo cada vez mais central em todas as propostas que a gente vem feito. Então, agradeço a presença de todos. Lembrando que esse foi o edital Retomada Cultural 2, com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura de Economia e Cultura Criativa. E isso. Boa noite a todos e até já. Boa noite. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.